Olá! No episódio de hoje vamos falar sobre economia colaborativa ou compartilhada. Não sabe o que é isso? Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final e vem com a gente em mais um... Então, a dica para falar sobre esse assunto veio do Paulo Almeida, nosso seguidor e amigo aí de Curitiba. E se você que está assistindo também tem outra sugestão, né, pode deixar pra gente aqui nos comentários que a gente vai dar uma estudada no assunto. Isso, sobre vídeos, sobre temas, né, de viagem, turismo, Vida na estrada, sustentabilidade, economia, organização. É isso aí. E por que nós, um canal de viagens, estamos falando sobre economia colaborativa ou compartilhada, né? Porque a gente tem muito interesse nesse assunto, né? Na palavra sustentabilidade, né? Não só na palavra, como no estilo de vida sustentável, né? A gente vem buscando isso já há alguns anos, tanto para nossa viagem ser sustentável, para nossa vida, para o planeta ser sustentável, né? E a gente já utilizou várias formas de economia colaborativa enquanto estava viajando, tanto de mochilão quanto de Kombi agora pelo Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes de entrar diretamente no assunto, a gente quer deixar dica aí de outros vídeos que a gente já fez, que estão mais ou menos relacionados, né? Exatamente, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, que é sobre independência financeira, sobre minimalismo, sobre mudança, que é mais o último que a gente fez sobre capitalismo reverso, né? São todos assuntos que estão interligados, assim como esse. Então, se não conferiu, confere aqui no link na descrição. Então, amor, qual que é a definição de economia colaborativa? Então, economia colaborativa é um modelo de negócios que tem como foco partilhar bens e serviços ao invés de adquiri-los. E o mais importante, né, existem várias formas de se colocar em prática a economia colaborativa. Ela pode ser feita através de aluguel, de empréstimo ou de troca de bens e serviços. Então vamos começar a exemplificar aí cada uma dessas categorias, começando pelos empréstimos. Se eu tenho uma batedeira de bolo e o Miguel tem uma furadeira e nós somos vizinhos ou amigos e eu não preciso ter uma furadeira, porque eu não uso todos os dias, né? Então, sabendo que ele tem uma, eu posso ir lá pegar emprestado. E aí eu disponibilizo a minha batedeira para quando ele quiser fazer um bolo, né? Ou qualquer outro item que eu tenha em casa, por exemplo. Então isso é muito legal, né? Que esse exemplo que a Karina deu entre nós dois pode ser feito com dezenas de pessoas no seu prédio ou no seu bairro, né? De fazer uma combinação, cada uma tem algum produto, disponibiliza para todas essas outras pessoas, né? Então isso é muito legal. Segunda categoria, trocas. A gente tem visto cada vez mais, né, que as tecnologias auxiliam na divulgação aí desses serviços e produtos, né? E um exemplo bem bacana disso é no Facebook, que recentemente me incluíram lá num grupo chamado Banco de Trocas, onde cada pessoa disponibiliza algo que tem, né, ou que faz, em troca de algo que está precisando. Daí eu até anotei ali alguns exemplos. Uma tatuadora, né, disponibilizou tatuagens em troca de mobílias usadas para sua casa. Uma pessoa também disponibilizou roupas semi-novas em troca de rações para os cachorros que ela adota da rua. Um outro exemplo foi alguém que disponibilizou aulas particulares de francês em troca de atendimento veterinário para o seu gato, né? E fora disso, né, nós mesmos também várias vezes já trocamos isenção em diárias de campings ou de passeios, né, por divulgação no nosso canal. Isso, e outro exemplo que aconteceu com a gente também, né? Para quem não sabe, eu estou dando cursos sobre como iniciar a investir, né, para pessoas que desejam investir o seu dinheiro e não sabem sobre economia, né? E na Guarda do Embaú aconteceu que a pessoa descobriu que a gente estava dando esse curso, né? A proprietária de uma pousada de um restaurante, e ela nos propôs fazer uma troca. E a gente achou muito legal e aceitou. Ela nos ofereceu 2 diárias na sua pousada e um almoço no seu restaurante em troca de eu dar o curso sobre como iniciar a investir, né? Então foi muito legal, ela aprendeu a investir, nós almoçamos super bem no restaurante dela e todo mundo saiu feliz. Então um outro caso que aconteceu foi na cidade de Guaraciaba, no oeste de Santa Catarina, que a gente foi visitar uma casa de bioconstrução
e ia passar uma noite, né? E chegando lá, o casal nos propôs a auxiliar na preparação de um festival que eles iam fazer no Carnaval, o Sussa Festival. Foi um festival incrível, recomendamos aí vocês darem uma pesquisada pro ano que vem, em troca de hospedagem e alimentação. Então, e a isenção no evento. E a isenção no evento, exatamente. Então, o que a gente ia ficar uma noite, a gente acabou passando 30 noites, né? Foi incrível ajudá-los e participar do festival também. E a gente aprendeu bastante coisa nesse meio tempo aí. Exatamente. E assim, ainda nessa questão de trocas, né, tem 2 plataformas que a gente já utilizou, né, ainda utiliza eventualmente e sempre fala aqui no canal. E uma delas é o Work Exchange, que é justamente a troca de trabalho por hospedagem e alimentação. E a outra é o Couchsurfing, que é uma plataforma de hospedagem gratuita para viajantes. Ambas, né, lidam com essa questão das trocas, né, onde alguém oferece um serviço, seja hospedagem, né, ou alimentação, em troca de alguma ajuda em alguma tarefa ou projeto que tenha em casa. E ambos são muito legais, a gente recomenda aí que você pesquise melhor. E nenhuma das duas envolve dinheiro diretamente, né? Só o Work Exchange tu precisa pagar para se inscrever no aplicativo, né? E tu conseguir ter acesso aos projetos do mundo todo. E o Couchsurfing vem a ser uma troca cultural, basicamente, né? A gente fez algumas vezes isso, principalmente na Rússia, né? Que a gente informou que estava na Rússia e eram brasileiros, e muitos russos nos procuraram, pessoas que eram interessadas no Brasil, né, que gostam muito do Brasil. Então é uma troca, né, a gente informar coisas sobre o Brasil, sobre a cultura, né, e a gente também aprender sobre a cultura deles e estarmos juntos ali naqueles momentos, né. Então realmente é muito legal. Então, na categoria aluguel, né, eu tenho uma experiência própria, né, que eu queria muito stand-up e comprei um, né? Tinha feito uma viagem para o Nordeste, tinha feito lá, me apaixonei pelo esporte e disse, vou comprar um stand-up para mim. É um equipamento caro, né? De 3 a 5 mil reais um novo. Eu acabei comprando um usado por 2.500 e inflável. É uma prancha muito grande, né? É difícil de se guardar no apartamento, então ainda a solução que eu arranjei foi comprar um inflável que tu esvazia, mas mesmo assim fica uma sacola muito grande e bem pesada. Mas enfim, depois de um ano eu fiz uma análise que eu tinha usado apenas 4 vezes stand-up, porque no sul o inverno é muito rigoroso e não se faz muito esporte na água. Não tem muitos locais para praticar, né? Exatamente, eu tinha que viajar para conseguir praticar, então não é muito prático, né? Então é isso, o que eu fiz depois que eu fiz essa análise, né? Que eu não precisaria ter o stand-up para mim. Por quê? Porque normalmente em locais que você vai, que é possível praticar, tem para alugar. Então eu não precisava ter um equipamento de R$ 2.500 meu, guardado lá o ano inteiro, né? Sendo que eu poderia vender esse equipamento e investir esse dinheiro, e o dinheiro que gerasse de juros eu conseguiria pagar o aluguel. Então eu teria a vantagem de fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, sem ter o equipamento, né? E o dinheiro estava rendendo no banco, e se bobear ainda, os juros era superior ao valor dos aluguéis que eu ia pagar. Então, baita vantagem não ter e alugar. Então, nessa categoria aí, né, abrange uma série de outros itens que você não precisa ter e pode alugar, né? Como bicicletas, que já tem bastante, pelo menos lá no sul. Não sei se todo o Brasil tem. Em várias capitais, no Nordeste, né? A gente viu também. Patinete agora já tem também. É um sistema que são empresas, né, que oferecem, ficam disponibilizados nas ruas, em vários pontos. Você se cadastra num aplicativo, né? Isso, agora não tem nem mais a dos pontos, né? Você pode largar em qualquer lugar, local, ela trava, roda, né? Você paga um valor por uso ou por mês e, enfim, sai infinitamente mais barato, né? Exatamente. Nessa categoria aí entram também casa na praia, que para mim é uma das piores compras que alguém pode fazer na vida, né? Aí entra o Airbnb, né? Que são casas de pessoas que você vai lá e aluga quando você vai utilizar, né? Que da mesma forma no stand-up, uma casa na praia, principalmente no sul, ela vai passar 11 meses provavelmente sem utilização, né? E vai utilizar um mês, né? Nessa categoria também pode entrar o carro, né? Com o Uber, né? E se você tem carro, tem outra categoria
que pode ser feita. Essa eu nunca utilizei, mas é bem interessante, pois um exemplo seguinte, quando eu tinha carro em Porto Alegre lá, eu andava meia hora de ida com o meu carro para o trabalho e meia hora de volta. E o carro passava 9 horas parado, lá durante o dia no estacionamento. Então, o que eu poderia fazer? Que eu não sei se na época tinha, mas agora já tem. Tem um aplicativo chamado Mobie, que você pode se cadastrar lá, você cadastra que você tem um veículo para alugar, né? E outras pessoas entram e verificam que elas querem alugar um carro, né? Então é feito de pessoa para pessoa, sem burocracia, sem pagar aquelas taxas que você precisa pagar para alugar um carro lá, calção, né? Com seguro. Então você consegue, quem tem o carro consegue ganhar um dinheirinho extra, né? E quem precisa alugar também fica muito mais fácil e melhor, mais barato. Ainda falando sobre carros, tem mais uma plataforma que inclusive a gente já usou, que é o BlaBlaCar, né? Que funciona da seguinte forma: um proprietário de um carro pretende fazer uma viagem, vai lá no BlaBlaCar, cadastra, né, o destino, a data e o horário mais ou menos em que ele pretende fazer esse deslocamento. E aí disponibiliza para outras pessoas que tenham interesse em ir para essa mesma direção. As pessoas não precisam ir necessariamente para o mesmo destino, mas podem descer pelo caminho, né? E aí o que acontece? O valor do que ele gastaria com o combustível, ele compartilha com o número de passageiros, né? Isso. Ele cadastra também no aplicativo, né, quantas pessoas ele quer levar, né? Se quer levar uma, duas, ele vai diminuindo vagas, né, quantas vagas tem. Isso, e ele divide daí o custo da gasolina com o número de pessoas que está no carro. Então é super legal porque é vantagem para todo mundo, né? Para ele, que iria gastar um total cheio de gasolina, é dividido por 3 ou 4 pessoas, e as pessoas que estão indo, elas vão pagar infinitamente menos que uma passagem de ônibus ou qualquer outro meio de transporte para ir até o destino que elas querem ir, né? Então, todo mundo sai ganhando. E tem uma última categoria que a gente havia esquecido de mencionar no início, que é vendas, né? Então, assim, mesmo que o propósito não seja lucrar, né, em cima das vendas, é uma venda que beneficia tanto quem não está mais utilizando os seus produtos, né, seus bens, quanto quem adquire. E um exemplo disso são os brechós e os OLX. Os brechós e os OLX da vida, né? Até deve existir outros, né, aplicativos, eu não acho sei que exatamente. sim, mas o mais famoso é o OLX, né? Então, assim, você tem alguma coisa que está ali encalhada na sua casa, que não usa mais, às vezes é inclusive novo ou seminovo, você cadastra ali com um valor simbólico, um valor justo, né? E aí disponibiliza para outras pessoas. Todo mundo sai ganhando também, né? Por quê? Porque você comprou ali o equipamento e não usa mais, né? E não vai usar, né? Então é vantagem para todo mundo novamente. Então, deu para ver que a economia colaborativa possui muitos benefícios, né? E alguns deles são praticidade, redução de despesas, diminuição de desperdício, né? Combater o consumo excessivo e ainda diminuir o impacto ambiental. Então a gente espera que você tenha gostado aí desse assunto. Inclusive, se você pratica alguma dessas modalidades de economia colaborativa, conta pra gente aqui nos comentários, né? E se tiver algum amigo aí que você acha que possa se beneficiar, compartilha com ele esse vídeo. Então é isso. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like para nós. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima aventura. Tchau!